Começa agora mais um Café com Autoridade, programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer as autoridades do nosso município. E hoje temos a satisfação de receber em nossos estúdios o Padre Wagner Pacheco, que é pároco da paróquia Espírito Santo, aqui no Jardim das Flores. Padre, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu quero agradecer, Amaral, primeiro, o convite feito para estar aqui, também cumprimentar os telespectadores e a sua pessoa, e dizer que é para nós uma alegria muito grande participar contigo desse programa. E essa alegria, ela tem um motivo, né, Padre? A Igreja Católica em especial do Brasil, aqui de São Paulo, está em festa com os seus 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Me fale um pouco a respeito. É importante, Amaral, lembrar que, de fato, esse ano é o ano do terceiro centenário da aparição de Aparecida. Lembrar que em 1717, de uma forma muito simples, Deus age na simplicidade. Existia uma pequena vila, ali perto do Porto Itaguaçu, hoje que a gente conhece como Vale do Paraíba, não existia a cidade de Aparecida ainda, era uma vila de pescadores que pertencia à cidade de Guaratinguetá. E ali, então, foi dada uma ordem, porque passaria por ali o governador e precisaria dar um banquete ao governador e à sua comitiva. Foi pedido, então, que fossem buscar os peixes no rio Paraíba do Sul. Porém, né, era uma época que não era época de peixes. E todos eles ficaram muito preocupados, os pescadores. Mas fizeram cumprir a ordem. E quando chegaram lá no rio, né, naquela de pegar os peixes, de poder trazer aquilo, encontraram enroscou a rede, trouxe primeiro uma imagem sem cabeça, uma imagem da Imaculada sem cabeça, feita escura, negra, por causa do barro, que estava ali muito tempo no rio, e depois jogando a rede novamente, imagina, a rede, ela tem um espaço largo e conseguiu ainda buscar a cabeça e reconstituiu. E aí então eles juntaram a cabeça ao corpo, e quando juntaram a cabeça ao corpo, disseram, olha, temos aqui uma imagem. E após esta pesca, começaram então a pegar peixes. E aí os 3 pescadores atribuíram o milagre a Nossa Senhora. E ali começou os 3 primeiros devotos de Nossa Senhora Aparecida. E aí, consequentemente, começa a construção material e social e espiritual da Basílica de Nossa Senhora Aparecida? Sim, vem depois de muito mais tempo, né? Porque ali começa Deve uma ter devoção, sido feita uma capelinha uma pequena capela, começa primeiro a devoção particular, eles levam a imagem, ali eles começam a fazer as suas orações, e suplicando as suas orações, começam a receber as graças, né? Porque, como eu disse, Deus se revela muito simples, né? E a fé do povo é grande, de modo que alcança muitas graças através daquela oração. E assim, então, começou uma pequena igreja, que depois, então, foi criando a Basílica, né? Hoje o que é a Basílica, o que é o Santuário Nacional hoje, mas começou com uma pequena capelinha. Mas, Padre, não tirando o mérito do milagre em si como um todo, inclusive o ato contínuo do sucesso da pesca, mas fazendo uma analogia histórica dos fatos. Nesta época, ainda tínhamos escravos com a sua cor de cútis negra. Esta imagem seria a imagem da mãe de Cristo, de Maria, vindo da Europa, adaptada para as possibilidades de cultuar imagens que os escravos, os negros, tinham naquela época, e por isso talvez a cor da cútis negra. Foi feito esse estudo, tem uma origem dos fatos, não querendo deixar, porque isso jamais eu faria, a religiosidade de lado, mas pegando o fato material em si. Tem esse estudo? Não, certamente ali a gente vê, de fato, o sinal de Deus. Ainda por mais que se estude, diga, que claro, tente encontrar tenta uma justificativas. justificativa, a gente imagina, né? Num período, como o senhor mesmo recorda, Amaral, tempo de escravo, conseguiu uma imagem negra. Sim. Olha que simbologia interessante. Entendi. Né? Deus através de pequenos gestos, porque é uma imagem da Imaculada Conceição, né? Que provavelmente de tradição portuguesa. Né? Então, dentro do rio, ficou negra, e trazendo aquela imagem à tona, foi cultuada por todo o povo. Mas Imaculada Conceição arremete para a mesma pessoa, a mãe de Cristo, Maria?
É Maria. São nomes diferentes para a mesma pessoa. Maria. Isso. Maria, onde ela se revela, por exemplo, é a Imaculada Conceição, porque ficou Aparecida. Porque apareceu das águas. Entendi. Né? Então, É como se fosse um codinome simpático, singelo e que se dá à Mãe de Deus. São títulos, né, que nós damos a Nossa Senhora. São títulos que são dados. E aí, dando sequência hoje, Aparecida do Norte, aqui, a cidade Aparecida do Norte, a Basílica, é o maior polo católico do Brasil, é a maior concentração, porque temos também Padre Cícero no Norte e Nordeste, temos alguns outros polos que congregam a religiosidade, mas a Basílica de Aparecida é o maior do Brasil? A Basílica de Aparecida é, sim, um grande polo e reúne milhões de fiéis do Brasil inteiro, e hoje começam a vir pessoas também da América Latina para fazer a visita à imagem de Aparecida. Mas nós temos uma outra grande festa mariana, que acontece em Belém do Pará, que é Nossa Senhora de Nazaré. Também é uma grande festa que acontece em Belém do Pará, que reúne milhões de pessoas também. Mas aí são datas de calendário, são datas pontuais? Sim, datas móveis. Cada festa mariana tem uma data específica. Porque a Basílica de Aparecida, aqui a cidade Nossa Senhora Aparecida, ela tem uma concentração não tão sazonal, é o ano todo, com celebração de várias missas durante o dia, também televisionada. Então, ele acaba tendo uma repercussão e um espaço, acredito que um dos maiores do Brasil. É o maior, é o maior, por isso Santuário Nacional. Perfeito. Padre, eu observei, isso é uma opinião minha, que passamos agora recentemente pelo Carnaval, e eu percebi que inclusive uma das escolas de samba homenagearam, ou teve como enredo, os 300 anos da Aparecida. E eu tinha o sentimento que Carnaval e igreja havia um certo distanciamento por ser uma festa profana. É um sentimento meu ou está havendo uma convergência desses temas? Talvez seja importante lembrar um pouco do histórico do Carnaval. Né? O Carnaval começou como uma festa religiosa, vamos dizer assim. E era uma festa que, vamos dizer, festa da carne. Era uma festa que antecedia a Quaresma. Sim. Então, por isso a terça-feira é chamada Terça-feira Gorda, que é onde poderia, então, o pessoal extrapolar. Até ali tomar carne, se alimentar bastante, extrapolar na carne, para poder, então, passar 40 dias de abstinência, que é o período chamado de Quaresma, que a gente remete recordando os 40 dias que Jesus sofreu no deserto. Que culmina na Sexta-feira da Paixão, aliás, no domingo de Páscoa, que é a ressurreição. A festa no domingo de Páscoa, né? Na verdade, o Tríduo Sacro, Sexta da Paixão, Sábado de Aleluia e aí o domingo de Páscoa. Que é a ressurreição. Que é a ressurreição de Jesus. Então, originalmente, a festa do Carnaval, ela tinha uma data, ela tinha uma motivação, mas que não quero fazer julgamento de valores, mas houve um desvio de atitudes, houve um desvio, uma promiscuidade. O Carnaval ele é sinônimo de libertinagem, de liberação, quer dizer, não se perdeu um pouco isso. Até a própria Quaresma perdeu um pouco a tradição. Dentro desta sua observação, Amaral, importante, que o telespectador também compreenda, não é, como você mesmo disse, não é intenção nossa julgar, mas de fato se perdeu um pouco o sentido, né? De modo que a Quaresma era sempre, por exemplo, antigamente, muito mais respeitada, né? Quarta-feira de Cinzas era um dia que a gente tirava de silêncio, de jejum e abstinência, a igreja continua com essa doutrina, mas hoje você vê que o Carnaval vai até o primeiro domingo da Quaresma. Em algumas cidades parece que o Carnaval nem acaba, o ano todo. O ano inteiro de Carnaval. Né? Então se perdeu um pouco esse sentido de se preparar mesmo para a Quaresma, né? Agora precisamos. Agora o senhor comentou da questão aqui de São Paulo. Foi muito bonita a homenagem que foi feita, inclusive é importante, né, lembrar que foi feito sobre o cuidado da Arquidiocese de São Paulo e também da Basílica Nacional de Aparecida. Houve um aval, houve uma conivência e um estudo para que houvesse, porque também ficaria muito destoante você colocar modelos com seios de fora numa outra ala, não necessariamente onde estava a réplica da imagem ou a imagem. Quer dizer, e eu percebo que esta questão do nu no Carnaval, não sei por normas impostas ou por doutrina dos próprios carnavalescos,
parece que está um pouquinho menos agressivo do que estava 10 anos atrás. Estava caminhando para um lado que estava descambando. Na próprio desfile desta escola que fez homenagem à Nossa Senhora Aparecida, foi colocado alguns critérios, né, onde a Arquidiocese de São Paulo, acompanhada pelo arcebispo, o cardeal Scherer, Dom Odilo Scherer, é quem estava junto com o cardeal também e a Basílica de Aparecida, que é onde eles deram todo o histórico, o relato, onde eles fizeram o estudo para poder apresentar no Carnaval os 300 anos. E um dos cuidados foi esse. Eu não tive a oportunidade de assistir todo o Carnaval, vi alguns compactos depois na internet, mas você vê que tudo muito respeitoso no sentido de ter um cuidado até mesmo com a vestimenta daqueles que estavam fazendo parte de diversas alas, que contou vários milagres de Aparecida. Esta permissão ou este acompanhamento, ele chega a um nível maior, quer dizer, o Papa teve conhecimento, pelo que você pode me dizer, deste feito, ou não chega a ser algo tão de alvoroço, tão estardalhaço, que tenha que ter chegado à cúpula papal? Não, certamente, quando a gente fala de um cardeal da igreja, ele está em contato já fala direto. que ele está direto com o Papa, né? Então deve ter havido essa... Certamente. Outro, o Carnaval no Brasil, ele é internacional, né? O mundo inteiro conhece o Brasil pelo Carnaval. Então deve ter havido esta conivência. E nós estamos vivendo agora uma época, o Papa, o atual Papa, o Papa Francisco, ele quebra alguns paradigmas, ele quebra alguns conceitos e preconceitos. A igreja ela está sendo vista com melhores olhos e com isto rearrebanhando, por que não dizer, ou reaproximando algumas pessoas. Isso é impressão minha ou é um fato? É importante lembrar que o Papa Francisco, ele é o sucessor de Pedro, ele é o chefe da Igreja Universal, Católica. Agora, é importante lembrar que ele traz aquilo que é da personalidade dele. Sim. Eu penso, Amaral, ao meu ver, que o Papa Francisco, na sua atitude, na sua vida, ele não quer ser um popstar, ele não quer estar na mídia, mas eu acredito que o Papa Francisco, com a sua vida, interpela a nossa vida. Sim. Mostra a questão da simplicidade, da opção pelo outro, de acreditar nas pessoas, de acreditar no mundo melhor. Eu acho que, acredito eu que a vida do Papa Francisco, de fato, é para interpelar a nossa vida. E como outros papas que também tiveram a sua contribuição, né? E a gente ouve muito relato, e o senhor lembrou bem disso, a gente ouve muito relato de pessoas até que estavam distantes da igreja, que começam agora a ter um outro olhar da igreja a partir do testemunho do Papa Francisco. Isso é muito bom, muito positivo, é o tempo que Deus preparou para nós. Com certeza, eu comungo com o seu pensamento, acredito que as coisas não são por acaso e a informação chega para a humanidade à medida em que ela esteja preparada para aceitar certas verdades, certas realidades, e o fato do Papa estar tomando essas atitudes, ele não está mudando preceitos, acho que ele está nos instruindo, nos informando com aquilo que nós estejamos preparados para seguirmos pela doutrina, mas nunca esquecendo, nunca deixando de acreditar que existe um plano maior pelo qual nós somos regidos, queira você ou não. Eu vou pedir licença ao padre, a você telespectador, que iremos a um rápido intervalo e voltamos já. Não saia. De volta com o Café com a Autoridade, hoje conversando com o Padre Wagner, da Paróquia Espírito Santo do Jardim das Flores. Padre, em função desta comemoração dos 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ou a réplica dela, está percorrendo algumas paróquias? Como que isso se sucede? Aconteceu, Amaral, esse ano, na verdade desde o ano passado, uma preparação para os 300 anos. Se esperava até a vinda do Papa Francisco, né, como ele veio na primeira vez e disse que até voltaria. E uma das coisas interessantes foi que cada diocese recebeu no Santuário Nacional uma facsímile, uma imagem facsímile, uma réplica da imagem de Aparecida para poder percorrer as suas dioceses, as paróquias. Nós aqui na Diocese de Osasco recebemos com o nosso bispo Dom Frei João Bosco, no primeiro sábado de maio do ano passado, né, e recebemos essa imagem. O bispo recebeu das mãos lá do santuário, do reitor do Santuário Nacional,
E nós começamos então com essa imagem, chegando aqui em Osasco, teve uma missa de envio na Catedral de Santo Antônio, e essa imagem então foi para a região São Roque. Só para a gente compreender um pouco, a nossa Diocese de Osasco ela está dividida em 6 regiões pastorais. Certo. E são 13 municípios. Então essa imagem começou a percorrer desde maio do ano passado na região de São Roque. Depois veio para a região Cotia, veio para a região Barueri, passou pela região Carapicuíba, passou na região Bonfim e agora está chegando na região, chegou no último final de semana na região Santo Antônio, né, na paróquia de São Gabriel da Virgem Dolorosa, e vai estar conosco aqui na paróquia Espírito Santo esse final de semana, 10, 11 e 12. Ah, entendi. Eu pedi para a produção nos elaborar algumas imagens ilustrativas para que possamos compreender o que é esta jornada da imagem de Nossa Senhora. Aplauda Nossa Senhora, nossa Mãe querida. Muito obrigado, Santa Mãe de Deus, pela sua intercessão, pela tua bênção nas nossas vidas. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida. Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador, Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Fica aí então para você as imagens e eu gostaria de pedir a você, telespectador, que assim como o Roberto Pacheco, do final do telefone 0101, participe do nosso programa pelo WhatsApp 981-420-208. Este programa estará disponível no YouTube, no Facebook, e se você gosta, eu tenho certeza que sim, compartilhe isto, porque quanto maior número de pessoas possamos atingir com essa nossa mensagem de paz, de benevolência, a presença do Padre aqui, trazendo para você um pouco mais da espiritualidade, que é o que falta, acredito eu, nas atitudes nossas de cada dia, para termos uma vida cada vez melhor. E o Roberto Pacheco, como assim eu disse, participou pelo nosso WhatsApp e pergunta: Padre, todas as Nossas Senhoras são as mesmas? É importante, Roberto, recordar isso. Maria é uma só, a mãe de Jesus, que narra o Evangelho de São Lucas. E depois os títulos são de diversas aparições que Maria fez. Por exemplo, nós estamos também no ano que comemora os 100 anos da aparição de Fátima, Nossa Senhora que apareceu em Portugal a 3 crianças, chamadas 3 pastorinhos. Depois temos Nossa Senhora de Lourdes, que apareceu em Lourdes, na França. Então, o título sempre remete à aparição de Nossa Senhora. Mas Maria é uma só, a mãe de Jesus. O padre, falando sobre Nossa Senhora de Fátima, não sei se boato, fato, mas diz que naquela aparição haviam 3 segredos, dos quais nem todos foram revelados. Isso é um boato, é um fato? E conta esse segredo para nós agora, padre. Na verdade, Amaral, já saiu um documento da Santa Sé, existe um pronunciamento da Igreja, um documento, não me recordo agora o nome, mas que fala sobre o terceiro segredo de Fátima, né? Que na verdade o segredo relatava muito a questão do atentado também ao Papa, né? Então Mas como uma premonição? Não seria uma premonição, seria um pouco talvez um relato daquilo que... Não seria uma premonição, talvez. Mas o anúncio, a Fátima, antecede o fato. O fato antecede então, o fato. Uma profecia... Uma profecia, talvez a palavra correta seria uma profecia, né?
Então mas já tem um documento oficial da igreja que fala sobre isso. Então o segredo já não é mais segredo. E não adianta a gente querer entender como Deus opera nas vidas. E isso são os dogmas da igreja. Eu sei que para muitos é difícil entender e acreditar no que são dogmas e o que é a fé. Eu prefiro acreditar que a fé existe sim, mas que nós colaboramos com a fé. Porque muitas vezes quando nós acreditamos, nós fazemos com que estas coisas aconteçam, sempre abençoadas por uma força superior, que alguns chamam de Deus, outros chamam no Oriente de outro nome, mas essa força, isso é o meu entendimento, eu peço até perdão ao padre e aos telespectadores de eu estar colocando a minha opinião, não que eu a entenda, mas como eu prefiro acreditar que seja. E existe uma força superior, ponto, e eu prefiro chamá-lo de Deus. Amaral, é muito interessante quando você faz essa colocação, porque se nós pensarmos, né, dentro da tradição cristã, uma máxima de um grande pensador, São Tomás de Aquino, diz que a graça de Deus supõe natureza. Uhum. Então a fé é dom, Deus nos dá como dom. E é claro, precisa dessa resposta do ser humano para que a graça aconteça, para que então a gente consiga vencer a luz de Deus. E os milagres também vêm. Uhum. Né? Então é necessário mesmo ter essa resposta do ser humano. E eu acho interessante, muitas vezes as pessoas esperam do milagre atividades sobrenaturais, levitação de copos ou ações. Não, o milagre acontece, meu querido, a cada dia. O seu coração está batendo, é um milagre. Você estar hoje atuando no seu trabalho, se alimentar, pode rir se quiser, mas o fato de você se alimentar, ir ao banheiro e conseguir dejetar aquilo que o seu organismo não utilizou, é um milagre. O milagre acontece a cada segundo, só que nós esperamos coisas mirabolantes, nós esperamos que os milagres sejam a nossa vontade no nosso tempo, e não é assim, né, padre? A vontade de Deus tem o seu tempo, tem a sua... Só que nós precisamos orar e trabalhar. Eu tenho dito, Amaral, na paróquia Espírito Santo muitas vezes, que é algo que a gente precisa fazer: rezar, confiar e esperar. Perfeito. Né? Então, ou seja, a nossa oração é fundamental, e Quaresma agora é um tempo oportuno para a oração. Uhum. A nossa oração tem que ser convicta, de confiança, né? Temos que ter essa fé que seja capaz de mover, porque Jesus falou que se for do tamanho de um grão de mostarda, o milagre vai acontecer. Uhum. E depois esperar no tempo certo e oportuno. Uhum. E para quem tem dificuldade em ter a fé, um bom começo é começar a orar, rezar pelo pedido da fé, que aí já começa... Acho que começa a desencadear. Se essa máxima do grão de mostarda, acho que ele diz que isso vai se proliferar, ele vai se germinar dentro de si, basta querer. Se você quer ter mais fé, esta já é a sua fé. Esse já é o seu começo. Pedir cada vez mais fé. Realmente não é fácil, um mundo de turbulência, um mundo onde a informação é muito rápida. E nós temos a impressão que o ser humano é mau, porque a notícia, ela é veículo da maldade, mas se for ver, não é, né, padre? Se você for ver, a atitude da grande maioria da população não é fazer o mal que a mídia nos coloca. Amaral, veja que beleza, né? Nós vimos agora o clipe aqui de Nossa Senhora Aparecida, e eu tenho acompanhado também a imagem, acompanhei a imagem chegando aqui na região Santo Antônio. Veja que o nosso povo é muito religioso. Uhum. E é muito temente a Deus, de certo modo, né? E essa religiosidade que está no ser humano, ela traz também fazer a escolha correta. Né? Então ele tem a liberdade de escolher, né? Acho que de fato é isso. Às vezes nós temos uma mídia, me perdoe dizer, que às vezes divulga aquilo que é mal, sensacionalismo, mas sensacionalismo, esquece de propagar aquilo que é bom, né? Por isso eu já agradeço estar aqui hoje para poder falar da peregrinação, que é algo bom que está acontecendo aqui na nossa cidade. É muito bom, muito gostoso ouvir isso, e que fiquemos todos atentos. O mundo, ele não é mau, ele tem algumas ações e atitudes que não são as melhores possíveis, mas perdoar até aquele que esteja vivendo um momento de agressividade, de vandalismo. Não dá para entender e não dá para julgar, saber o que aquela pessoa passa, quais são as opressões que aquela pessoa faça. Acho que uma boa atitude, quando você sentir aversão, ojeriza, até ódio,
rezar por aquela pessoa, para que ela tenha uma melhor oportunidade, para que ela tenha o seu caminho melhor encaminhado e sempre aos olhos de uma religião. Desculpe, padre, mas que não importa qual seja, desde que seja enraizada na fé, que seja enraizada na crença e no temor que existe um Deus e que isso aqui não pode ser um interruptor. Não teria graça, né, padre? A vida ser um interruptor aonde fosse desligado não faria sentido. É interessante, Amaral, quando você fala sobre esse tema. Eu acredito muito nisso como padre. Eu acredito que o mundo, a partir da revelação de Jesus Cristo, da encarnação de Jesus Cristo, eu acredito que o mundo não é o lugar do pecado ou o lugar da maldade. Acredito que o mundo é um lugar para ser santificado, para ser transformado. E isso à luz da nossa fé. Daí a importância de termos, a palavra de Deus vai dizer, tendes em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Né? E Jesus deixou um grande ensinamento que a gente precisa viver essa palavra, que você bem falou, o perdão, o amor, a misericórdia. Né? A humanidade precisa de novo ser resgatada. Que maravilha! Estamos aqui hoje num programa que traz até você a oportunidade de repensar e rever as suas atitudes, o seu caminhar. E eu queria com isso agradecer, padre, a sua presença, a sua explicação sobre esta evento que vai acontecer e não deixando de falar da Josefa Camargo, que diz que assisto sempre as missas do padre Wagner no Facebook da paróquia. Deus abençoe a todos. Então fica aí a dica que você pode acompanhar o trabalho do padre Wagner também pela internet, também pelo Facebook. E muito obrigado, padre. Amaral, eu agradeço e eu queria só terminar dizendo sobre a peregrinação na nossa paróquia. Chega agora dia 10, hoje, na comunidade Cristo Ressuscitado de Santa Filomena, na Vila Holanda, a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida com a missa, Santa Missa às 20 horas. No sábado, nós vamos percorrer a imagem, vamos até o AB e o Fórum, e depois vamos visitar os enfermos e vamos levá-la até a comunidade Nossa Senhora de Fátima, no Jardim Califórnia, ali próximo ao cemitério Santo Antônio. À noite, levamos a imagem à Igreja Matriz do Espírito Santo, ali no Jardim das Flores, na Horácio Laffer 986, onde nós vamos ter a missa às 10 da manhã no domingo, e depois o envio da imagem para a paróquia de Nossa Senhora das Graças. Então, muito obrigado a você, telespectadora, Josefa. Deus abençoe e guarde você, abençoe também o Amaral, o seu trabalho, a sua missão e também todos os telespectadores que nos acompanham. Muito obrigado e o Café com a Autoridade fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana sob os olhares e a graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo.